Olá, boa tarde. Hoje o assunto é muito legal e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá aqui, tá? Então, assim, espero que vocês anotem para vocês não esquecerem de nada do que eu vou falar aqui. É uma ajuda para que o seu relacionamento seja menos conflituoso possível, porque a gente está falando hoje de divisão de tarefas e responsabilidades domésticas e eu tenho certeza que você que vai morar junto, ou você que mora junto e não fez o que eu vou falar aqui agora, provavelmente poderia ou poderá ter muito conflito, principalmente no primeiro ano de casamento, no primeiro ano morando juntos, tá? Imaginem que duas pessoas de educações completamente diferentes vão agora conviver sob o mesmo teto. E vão ali ter que ter uma harmonia de convivência. Por quê? O que é importante para um pode não ser importante para o outro. E aí, o que eu digo que é muito importante da gente fazer? Façam uma lista, façam um combinado antes mesmo de vocês morarem juntos. Eu tenho certeza absoluta de que o combinado não sai caro. Então, já pega aí um papel e uma caneta e antes de qualquer coisa, eu quero que vocês curtam esse vídeo, façam a inscrição no canal se vocês não são inscritos. E se você entrou direto pelo Instagram, abre pelo aplicativo só para você conseguir curtir, compartilhar, comentar e ajudar no engajamento desse canal, que ainda é um canal pequeno, mas eu tenho certeza que ele vai se tornar muito grande, tá bom? Então vamos ao assunto. Pegou o papel e a caneta? Então agora anote o que você vai fazer com seu parceiro, com sua parceira. Primeiro, combine uma mini reunião antes de vocês morarem juntos, para vocês definirem ali tudo o que precisa ser feito naquela casa que vocês vão morar. Quantos cômodos tem, o que cada um gosta de fazer, porque a gente tem que levar isso em consideração. As pessoas precisam fazer o que elas gostam de fazer. E o que não gostam, deixa para o final, porque vocês vão ou sortear ou vão ceder um para o outro. Enfim, vão fazer de alguma forma para que fique justo. Não necessariamente precisa estar 50-50%. Pensem bem, tem coisas que se você tem prazer em fazer e a outra pessoa não, e você consegue ter tempo para fazer isso, por que não? Por que não ter essa flexibilidade? Aqui em casa, eu vou dar um relato pessoal que eu acho que é muito importante. Foi do nosso primeiro ano juntos, quando a gente foi morar em Curitiba, a gente já foi direto morar numa casa, imagina, de 3 quartos, tinha quintal, sabe, sala grande, eram 2 andares, então assim, foi uma casa relativamente grande lá em Curitiba e a gente tinha que manter nós dois ali tudo organizado. E nós somos diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou capaz de espalhar um monte de coisas pela casa, mas eu saio depois catando e arrumando tudo, porque eu gosto de tudo organizado. Mas o meu marido, ele não se sente confortável com isso, ele não sai espalhando nada. Ele é uma pessoa que mantém uma certa organização. Eu gosto, por exemplo, de aspirar a casa, gosto de manter a casa sempre sem poeira e tudo mais. Já não é algo que ele gosta muito, ele não gosta nem do barulho do aspirador, quanto mais aspirar a casa. A gente combinou, como ele não sabe cozinhar direito, e assim, isso eu atesto, a gente combinou de que eu cozinharia e que ele cuidaria da cozinha. Ou seja, botar a louça para lavar, arrumar, deixar a cozinha arrumadinha. Agora, para a gente chegar nesse nível, né, de harmonia, de tranquilidade, essa coisa boa, a gente teve que passar por alguns conflitos lá atrás. Um foi com a louça, que aliás, quem tem problema de lavar louça, já escuta essa dica, que é uma dica maravilhosa, tá? Máquina de lavar louça salva casamento e eu posso provar. Quando a gente estava em Curitiba, ele ficou responsável pela louça, mas vocês conhecem os homens, muita gente gosta de fazer tudo com uma certa praticidade. Então o que ele fazia? Ele deixava acumular o dia inteiro para lavar no fim do dia. Só que alguns dias ele tinha trabalhado muito, estava muito cansado. E aí falou assim, eu acho que eu vou deixar para fazer tudo amanhã. E esse negócio de deixar a louça pro dia seguinte não dá certo. Vou te dizer que assim, me deixava muito nervosa, muito ansiosa. Justamente porque, ainda mais morando numa casa, gente, a quantidade de inseto que você pode atrair para tua casa é muito grande, fora a desorganização. Eu sempre digo que casa desorganizada significa mente desorganizada. Eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada num ambiente caótico. E eu acho que não sou só eu já vi várias estatísticas que falam sobre isso. Todo mundo que tem a casa organizada, minimamente tem também uma mente organizada. Imagina você viver num caos o tempo todo, num ambiente sujo. Isso não pode atrair uma tranquilidade.
E quanto menos tranquilidade você tem, mais irritada você fica e mais discussões você vai ter dentro da tua casa. Então a gente tem que pensar nisso. Ok, né? Quando começou a acontecer esse tipo de coisa, eu comecei a ficar muito nervosa e comecei a entrar em muito debate, muito conflito com ele. E aí, por acaso, assim, a gente conversando com um casal de amigos nossos, eles falaram que tinham comprado uma máquina de lavar louças e que valia muito a pena. Então resolvemos fazer o teste. Mesmo sem um lugar para enfiar essa máquina de lavar louça, a gente comprou para deixar em cima do balcão, da pia, né, para poder utilizá-la. Foi a melhor coisa que a gente fez. E eu sei que tem muita gente com crença limitante em relação à máquina de lavar louça, tá? Tem uma galera aí falando que, ai, porque demora tanto para fazer pré-lavagem que é melhor lavar a louça. Me desculpa, mas assim, a gente não faz pré-lavagem nenhuma. A única coisa que a gente faz é ir deixando, tirando o resto de comida e colocando dentro da máquina. As máquinas hoje estão muito boas, muito modernas e elas limpam direitinho, tá? Pelo menos a nossa aqui limpa muito bem. E ele continuou com essa função, só que agora muito mais tranquilo, muito mais fácil para ele e óbvio de organizar a cozinha também. E aí a gente foi pegando, né? Alguns cômodos a gente foi dividindo realmente. Ele fica responsável pelo banheiro dele, eu fico responsável pelo meu. Ele fica responsável pelo escritório dele, eu pelo meu. E assim a gente conseguiu realmente ter muito mais harmonia em relação a esse quesito. Se você tem condições de chamar uma diarista, chame pelo menos de 15 em 15 dias, que é para evitar também um grande trabalho, né, para vocês só terem ali mais ou menos uma forma de manter, porque já ajuda muito, para vocês não perderem tanto tempo. E foi o que a gente fez lá também. A gente acabou chamando uma faxineira, ela vinha de 15 em 15 dias, fazia um faxinão na casa e depois a gente ia mantendo e, obviamente, só os banheiros e louça que a gente não consegue deixar para depois, a gente tem que fazer, né, pelo menos de 2 em 2 dias. Mas enfim, isso eliminou muita confusão. A gente até chegar nesse patamar demorou um pouquinho, mas a gente chegou. E assim como a gente chegou, eu sei que você também pode chegar. Uma coisa que é importante é a gente ter muita flexibilidade. Por quê? Às vezes eu estou muito sobrecarregada de trabalho e não consigo fazer tudo o que eu preciso. Se ele tiver mais tempo livre, provavelmente ele vai se colocar ali para fazer alguma coisa que poderia ser minha e vice-versa. Então, assim, vamos ter flexibilidade. É claro que, assim, existem pessoas que são muito folgadas e que se você deixar, montam. Mas aí você já deixa tudo combinadinho, ó. Tem que dar certo dessa forma. De vez em quando vocês podem sentar para reaver alguma coisa. Porque imagina que vocês estão lá nessa rotina e viram que dá para fazer diferente, viram que querem trocar alguma função ou melhorar, né, fazer alguma melhora logística, vocês podem sentar de novo e rever esse contrato que é importante de ter. Eu acredito que quando vocês dividem as tarefas, ninguém fica sobrecarregado e vocês têm mais chances de estarem um com o outro com mais tranquilidade, mais descansados. Eu costumo dizer que dentro dos casamentos, dos relacionamentos, a mulher ela sempre fica muito sobrecarregada, porque além dela ter que dar conta do trabalho, ela às vezes tem que dar conta da casa e com mais funções, muitas vezes também, e ainda de filhos. Só que isso não é justo. Eu digo que assim, o filho é dos dois, a casa é dos dois, né? E a renda precisa ser dos dois também. Por isso que eu falei no vídeo passado, no retrasado, quer dizer, sobre casais inteligentes enriquecerem juntos porque mantêm as suas contas e o seu planejamento em conjunto. Porque isso é muito importante, tá? É vocês se manterem ali com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. A mesma coisa serve para tarefa de casa, responsabilidade de casa. Em casa, provavelmente eu devo fazer algumas coisas a mais, como por exemplo, botar roupa para lavar, estender roupa, mas ao mesmo tempo, ele é a pessoa que conserta tudo na casa. Ele pega a caixinha de ferramentas dele e sai consertando um monte de coisas que eu não faria. Então a gente tem que ver por aí, né? O carro geralmente acaba sendo responsabilidade mais dele do que minha. E assim por diante. Então a gente tem que ver que tem determinadas funções que a gente pode flexibilizar e não precisa ser 50% ali, né? Eu sei que tem gente que precisa ter ali a metade toda bem dividida, porque se sente de repente no prejuízo, porque tem algum tipo de crença limitante ou algum trauma, alguma coisa.
E eu acho que a gente tem que ser flexível com o nosso parceiro sempre, tá? Imagina que o nosso parceiro tá doente, você não vai fazer as coisas por ele, você não vai fazer a parte dele, precisa ser visto aí se você não faz isso, tá? Não vamos ser egoístas. E aí, o que é interessante da gente falar disso? Porque se vocês têm ali uma divisão e cada um sabe o que precisa ser feito, você não precisa ficar cobrando do outro. Sem cobranças, porque vocês não são chefes um do outro. Vocês não têm que mandar um no outro, não tem que ficar cobrando o tempo inteiro. Porque é muito chato, isso desgasta muito a relação. Se você sentir que a outra pessoa não está fazendo o que foi combinado, chega num momento, de uma vez só, e aí você conversa usando a comunicação não violenta, dizendo exatamente o que aconteceu naquela semana que a pessoa não cumpriu o combinado. E aí pergunta por quê, por que a pessoa está com dificuldade de cumprir, e também esteja aberta para ouvir, para entender o outro lado. E é claro que se você disser e você colocar o seu sentimento em relação àquilo, eu tenho certeza absoluta que a outra pessoa vai te ouvir e vai ter empatia por você. Agora, se vocês combinaram tudo e a pessoa não cumpriu o combinado, você faz tudo bonitinho, não cobra o tempo todo, não fica nesse desgaste emocional. Conversa com a pessoa e ainda assim a pessoa não muda. Se vocês tiverem condições, coloquem uma diarista para minimizar esse tipo de problema. Se vocês não tiverem condições, eu digo que vocês vão precisar conversar e rever muitas vezes a relação. Lembrem-se que tudo é test drive. Quando você está morando com alguém, que você está descobrindo quem é a pessoa, os hábitos da pessoa, o que a pessoa gosta de fazer, o que é prioridade para ela ou não, aquele momento é o momento que você vai sentir se aquela relação é para você a longo prazo ou não. A gente tem uma escolha diária a fazer. Relacionamento é uma escolha diária. A gente não precisa se manter ali preso a uma relação simplesmente por uma convenção. Então, pensa nisso, combina direitinho, tudo com antecedência e não fique cobrando do outro. Espere que a pessoa, sabendo o que tem que fazer, ela vai cumprir. E se ela não cumprir e você conversar bonitinho, expondo seus sentimentos em relação a isso e não der jeito, vocês podem procurar ainda esse plano B, de ter uma diarista e os dois pagarem pela diarista. Porque aí, pelo menos, vocês vão ter ali mais tranquilidade, mais paz dentro de casa. Agora, não resolveu de nenhum jeito, reveja a relação, tá? Eu espero ter ajudado, ainda mais dando meu relato pessoal, porque eu acho que é importante. Eu sei que tem muita confusão nos casamentos, nos relacionamentos por conta disso, e eu espero que não tenha mais no seu que ouviu esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa escutar, tá bom? Um beijo e até semana que vem.